Nós já fizemos uma breve recapitulação de onde nós paramos, de onde nós estamos. E este versículo aí é usado para nos mostrar que Deus permitiu que seres malignos, fossem lançados, tivessem liberdade para afligir. Então, irmãos, às vezes nós somos afligidos. Até mesmo não só ou nem para sermos testados por Deus, mas até como punição. Deus pode permitir que Satanás e o nosso inimigo, os demônios, venham nos atacar. E isto é algo de fato possível. A base, inclusive, é esse texto aí de Salmo 78, o verso de número 49. Vamos abrir um parênteses para falar de possessão e tentação. Uma coisa, o sujeito está possesso, ou a sujeita, né? Outra é ser tentado. Então, tentação, todos nós sofremos com isso. Todos nós. Agora, possessão, aí é uma outra história e bem diferente. Irmãos, eu leio aqui um texto do Smith, eu não vou colocar no Data Show, diz assim: a possessão se distingue da simples tentação pela completa ou incompleta perda da razão ou poder da vontade do sofredor. Então, a pessoa que está sendo tentada, ela não perde o discernimento. Ela está consciente, está entendendo tudo o que está ocorrendo ali. Bem, suas ações, palavras e quase seus pensamentos são governados pelo espírito mau. Aí de alguém que está não tentado apenas, mas possesso. Até que sua personalidade pareça completamente destruída ou reprimida na produção da consciência de uma dupla vontade dentro dele, como em um sonho. Uma pessoa que está possessa, ela então não está consciente, ou quase que completamente inconsciente dos atos que está praticando. Já contei aqui, repito, de pessoas que vai lá, comete um assassinato, faz uma coisa absurda, e aí daí a pouco ele fala, eu não vi fazendo nada disso. As pessoas ficam rindo. E na verdade isso é possível, dado a ação do diabo, ou de um demônio, na vida dessa pessoa, levando-a a cometer determinado crime, delito, pecado. E nós precisamos então, irmãos, vigiar. Porque o diabo, onde abriu brecha, ele entra. E a missão dele é, como já vimos, é de destruir. Possessão, então, e tentação tem diferença. Bom, agora sobre a questão da apresentação no Antigo Testamento, por exemplo, de seres malignos. A primeira vez que na Bíblia fala sobre poder do maligno foi quando o homem foi tentado no Éden. Lembram? Serpente, etc. A segunda é em Levítico 16, quando se diz de 2 bodes, e fala do bode Azazel, ou traduzido aqui por Satanás. A terceira é onde Satanás induziu Davi a enumerar o povo. Davi, ele enumerou o povo induzido pelo diabo. Davi, não é Saul não, Davi. Se ele mexeu com Davi, não vai mexer comigo? Hein? Há um tempo atrás, uma pessoa me disse assim, mas não é possível que fulano fez isso, isso e isso. Eu falei, é possível sim. Você acha esse fulano então melhor do que Davi? Davi, irmãos, fez coisas absurdas, né? Bom, também no Antigo Testamento, a outra ação do diabo, do inimigo, do adversário, foi como do sumo sacerdote estava diante de Deus, e aí Satanás disse que ele estava indigno de estar ali, lembra? E aí mandou-se que trocasse as vestes do sumo sacerdote Josué. Então, no Antigo Testamento, as ocorrências que temos são 4. A pessoa de Satanás, em ações distintas, essas que acabamos de ver aqui. Uma coisa importante também sobre os demônios, essas coisas estão relacionadas a território. O Nevius escreveu assim, entende que os espíritos maus ainda estão trabalhando onde a cristandade entra em conflito com o paganismo, e que eles se afastam para o cenário, ou para outro cenário, à medida que o cristianismo triunfa. Eu disse semana passada, não vou repetir, de lugares em que a gente anda, que a gente sente muito mais a presença dos demônios. E pessoas mais endemoniadas em determinado lugar do que em outro. Isso aí é muito comum também. Um ambiente em que há um espírito maligno.
Eu fui uma vez visitar um menino, e foi uma das cenas mais tristes que eu já vi até hoje. Esse menino tinha 5 anos. Esse menino, ele estava cometido de uma enfermidade, assim, debaixo do braço, e a avó dele era da igreja, a família toda desestruturada. Os irmãos pensavam uma coisa difícil, era mais, mas a avó era uma crente piedosa. Ela falou: pastor, precisa você vai lá em casa orar pelo meu filho e tal. Lá no Fraternidade é um lugar perigoso, muito difícil. Eu fui. Cheguei lá para orar por esse menino. E o mais triste é que esse menino partiu dali para Belo Horizonte, ficou internado no Hospital da Baleia, e com menos de 10 dias ele morreu. Um câncer devastador, e colheu a vida daquele menino. História muito enigmática. Eu até hoje fico, às vezes, me pego pensando naquela história. Eu cheguei na casa daquela família, o menino estava assistindo desenho assim, na televisão. Aí a avó dele me recebeu, não tinha ninguém mais na casa senão os dois. Ele estava ali vendo o desenho, a avó me recebeu em pé, não tinha nem muito lugar de sentar, e o único sofazinho que tinha, ele estava deitado no sofazinho assistindo televisão, a televisão ficava em cima assim. Quando eu cheguei, ele me olhou com a cara muito feia, torceu o bico assim, enxugou o bico. Ah, mas tudo bem. Né? Aí a avó conversou comigo e tal, olhou para ele e disse assim: fulano, nem lembro o nome da criança. O pastor veio aqui te visitar, orar com você e tal. E ele fez de conta que ninguém falando nada. Continuou vendo o desenho, ela voltou a conversar comigo, falou com ele de novo, nada. Aí de repente ela falou com ele de novo e ele tomou uma atitude assim, os irmãos não têm ideia da cena. Gente que é pastor vive uns negócios que não dá nem para explicar direito. Aquele menino então pulou do sofá, do salto. Hoje eu consigo até entender que aquele menino tivesse sob possessão demoníaca. Aquele menino voou em mim para me bater. E ele não era pequenininho não, ele era de 5 anos, mas bem grande. Ele voou em mim, eu segurei os 2 braços e pisei nos 2 pés dele, dei uma salavancada nele assim, que mais feio do que bater no menino é apanhar do menino. Segurei aquele moleque assim com toda a energia, de verdade, que senão eu ia apanhar mesmo. Gritei com ele, joguei ele no sofá assim, encarei ele, aí ele parou assim, como se tivesse tomado um susto. Aí a avó dele: ai, tá vendo, pastor, é desse jeito e tal. Eu falei: não tem problema não, vamos orar por ele e tal. Aí perguntei como é que é seu nome e tal, conversei com ele como se nada tivesse acontecido. Aquele menino morreu com menos de 10 dias. Eu não sei explicar, nem tenho ideia do que pode ter acontecido com o livramento de Deus, não sei. Só sei que aquele menino até hoje eu lembro dele naquelas atitudes difíceis. Então, essa casa, por exemplo, era uma casa difícil, era a casa da filha dessa irmã da igreja. O cheiro estranho, tudo sujo, tudo esquisito. Irmãos, o diabo gosta de coisa feia, suja, nojenta. Nós não estamos falando de coisa de riqueza, nós estamos falando de coisa de asseio. Os pagãos, irmãos, não tomavam banho direito ou nada. Viviam sujos, caraquento. Na roça chamava de caraca. Quem é que lembra esse nome? Caraca. Grudo assim, né? Eu, quando eu engessei meu braço, fiquei 40 dias, quando eu tinha 8 anos, com aquele braço engessado. Ah, quando foi tirar aquele negócio, era caraca pura. Minha mãe pegou um sabuco. Né? Vamos tirar isso agora. E ela quase quebrou de novo. Minha mãe é uma delicadeza só. Bem, o certo é, irmãos, que o espírito maligno, ele gosta da coisa suja. Israel foi ordenado a tomar banho. As leis de Israel, irmãos, de higiene, são muito severas. Se o homem, por exemplo, ejaculasse em algum lugar, ele tinha que pegar uma pá, virar a cara, colher o material, enterrar, sem olhar, e detalhe, ele estaria imundo até a tarde. Imundo. Deus sempre tratou as questões de higiene com todo rigor. Então, gente suja, fedorento, não é um bom sinal, não. Voltando a nós aqui, vamos falar agora, os irmãos estão reparando, de várias gavetinhas. Agora, uma gavetinha interessante é o contraste que há entre o Espírito Santo e o Espírito do mal. Nós vemos desde o Éden essa diferença. A pomba e a serpente. A serpente lá no Éden, o Espírito Santo cá no Novo Testamento, a pomba. Pai da mentira, e Deus é o Espírito da verdade. Homens possuídos pelos espíritos mudos e homens que proferem as maravilhas, até falam as línguas dos anjos. Olha que diferença. O diabo homicida desde o início. E o Espírito Santo é o doador da vida. Vida que regenera a alma e desperta os nossos corpos mortais. O diabo é o nosso adversário. O Espírito Santo é o nosso paráclito.
nosso ajudador. Satanás é o nosso acusador. Na verdade, o diabo, né? É o acusador, Satanás é o adversário. E Jesus, ou o Espírito Santo, é o nosso advogado. A ciranda de Satanás será, Satanás quer cirandar, quer nos peneirar. O Senhor nos seleciona, nos elege. A inteligência organizadora e a maldade do ímpio versus a combinação do Espírito Santo entre as forças da matéria e a mente edificadora do reino de Deus. O homem fortemente armado. E aí a Bíblia diz que há um mais forte do que ele, que é o nosso Senhor. Um tem poder, o outro é todo poder. Ele é poder. O maligno só faz o mal. E o santo, autor da santidade no coração do homem. Ele é o espírito da santidade, o espírito da bondade. Não é? E aí nessa linha vamos falar um pouquinho da misericórdia de Deus. Irmãos, possivelmente os teólogos dizem que Deus foi misericordioso com o homem de uma maneira diferente com a misericórdia em relação aos anjos, porque Deus permitiu que a maldade surgisse externamente. O tentador estava fora de nós, aproveitou alguma coisa ruim em nós, mas ele estava fora de nós. Então essa tentação externa permitiu que Deus então enviasse Jesus, o seu Filho, para nos libertar daquilo que nós contraímos por conta da ação do pecado na nossa vida. Sobre a organização dos anjos maus. Vejam aqui, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, o verso 12. Então eles têm classes distintas umas das outras. Alguém que entende muito dessa área espiritual diz que eles funcionam trancos e barrancos, é na violência. Se você perder esse território, eu te corto no couro. Eles entendem essa linguagem violenta. A Bíblia não diz sobre isso, mas não dá também para duvidar. Mesmo porque lembra daquele demônio que saiu do Gadareno? Ele disse, eu não posso, eu tenho que entrar, eu tenho que ficar por aqui. Porque aquele era o território designado para ele dominar. E há territórios. E dizem que quando chegam os servos de Deus com o poder de Deus e os territórios são liberados, então esses demônios sofrem punições horríveis. Horríveis. Eu não sou, irmãos, adepto desse negócio de que tem lugar que o demônio mora, você vai lá e expulsa o demônio do lugar, e etc, etc, etc. Eu tenho muito medo disso, que vira um negócio muito esquisito. Há um tempo atrás chegou uma senhora aqui, jovem senhora. A gente já tinha orado com ela, ajudado, visitado, um monte de coisa. Mora aqui na Conselheiro Pena, não sei se mora mais. E essa mulher um dia chegou aqui, assim, pastor, eu quero que você vá lá em casa expulsar os demônios lá de casa. Ela com um shortinho mini, esquisitona, toda esquisita. Eu falei assim, ô fulano, eu não vou na sua casa não. Você sabia que o problema do demônio não é estar em casa? O problema de demônio é que ele está na pessoa. Então nós temos que ter um trabalho de libertação nas pessoas. E aí o Espírito Santo chegou, muda tudo. Onde o crente chega, o diabo corre. É assim que funciona. Aí, suponhamos que ele não corra, vai ter guerra. Mas ele tem que sair, não tem? E se não sair de maneira normal, a Bíblia nos diz que aí com jejum e oração e preparação, a gente tem poder para expulsar aquele demônio. Não é isso? Então tem guerra, no mínimo tem batalha, tem guerra. Eu sei também que há casos, irmãos, que eu não duvido de que sejam fatos. E hoje eu percebo que a ação do diabo é uma ação diferente. Os nossos antepassados, eles criam muito em coisas. Tudo era sobrenatural. O homem moderno, com o avanço da ciência, ele também ficou muito cético, até mesmo na igreja. Então ele crê muito pouco. Antes cria em tudo, agora não crê em nada. Olha só. Então o diabo, penso eu, mudou a estratégia. Muito a estratégia. Por exemplo, eu estive lá onde eu nasci, em São Geraldo do Tumiritinga, fazendo uma visita lá no Tumiritinga para a irmã. Zilda, quando eu voltei quinta-feira, mas a mãe e tal, passamos lá no lugar onde eu nasci. Com 2 anos nós mudamos para Tarumirim, nunca mais eu havia voltado lá. Eu quero voltar a levar as meninas lá, tirar umas fotos, umas coisas e tal, um lugar bacana. E aí a mãe veio contando, ela e um outro irmão, daquela época, junto, pessoas sadias, gente saudável, não tem nenhum louco. Eles contando de como naquela encruzilhada X,
Havia problemas de bodes, de gritos, num determinado momento saía aquele tanto de cabritos e atacava a minha família que estava indo para a igreja, ou voltando da igreja, principalmente voltando à noite, 9h30 da noite, 10. Eram uns 2, 3 quilômetros retirados do patrimônio de São Geraldo do Metinga. Eu duvido disso? Claro que não. Eu já vi coisas estranhas, por que não? Por que não? Por exemplo, em Vai e Volta, lá no Tarumirim, lá virou na Serra, tem irmãos aí que conhecem. A terra é uma terra boa, fértil. Meu pai vendeu as propriedades aqui e comprou lá. E lá naquele lugar nós moramos 4 anos. De 2 até 6 anos eu morei lá. E tenho muita lembrança daquele lugar. Havia um local na estrada, hoje não tem mais esse local, eles mudaram o lugar lá. Eu estive lá no passado visitando. Tinha 38 anos que eu não ia lá. E aí, irmãos, esse lugar era o lugar da desova. As pessoas, era muito assassinato que acontecia ali. Muito. Época de política, irmãos, morreram muita gente. E eles jogavam naquela encruzilhada, num córrego que era um pouco fundo, naquela região ali. E aquele lugar era um lugar perigoso. Poucas pessoas tinham coragem de passar ali de noite, de madrugada, porque viam coisas. Claro que muito daquilo que falavam que via, talvez não tivessem visto nada, mas podem também ter visto coisas. Eu não duvido. Por quê? Lugares em que o diabo vai ter uma condição de ação um pouco mais, com mais liberdade do que em outro lugar. Eu não duvido disso. Mas não quer dizer que aqui nós estamos os crentes em Cristo, o Satanás não está aqui, está também. Tentando tirar a palavra da mente, do coração, tentando impedir, tentando pôr dúvida, jogando joio onde tem trigo para misturar as coisas. Ele faz isso. Mas tem lugar que ele tem uma ação diferenciada. Isso aí nós não duvidamos. Tanto é que quando Jesus chega naquele moço de Gadara, ele era no território dele, em que ele agia. E aí ele foi expulso daquele território, e aí entrou naquela manada de porcos que foi precipitado. Bom, sobre tudo que a gente estuda sobre anjos, demônios, Satanás, o que tiver, nós não podemos, irmãos, ficar refém ou com medo de ações demoníacas. A única coisa que nós precisamos preocupar na nossa vida, eu digo isso por mim, é com o pecado. Porque o pecado é que nos mata, que nos destrói. Dos 3 inimigos nossos, o nosso adversário Satanás, os seus demônios, a carne e o mundo, o mais fraco é o diabo. Ele se torna muito forte se nós dermos lugar para o pecado. Então ele usa daquilo tudo e nos destrói. Claro que destrói, mesmo. Que aí o Espírito Santo não pode mais nos guardar dependendo do nível que a gente entra de rebeldia. Aí Deus até permite que Satanás entre. Entende? É assim que a Bíblia nos apresenta. Mas, irmãos, se nós estivermos firmes na nossa fé, bem com Deus, em comunhão com Deus, a Bíblia diz, resistir o diabo e ele foge de vós. É só resistir, que ele corre. Então nós não precisamos ficar com medo de nada. Se você estiver andando pela rua, alguém possesso, chega e ora. Certifique-se que é demônio mesmo, que às vezes é um problema mental, um surto psicótico, uma coisa que não dá para saber exatamente o que é. E aí a gente vê muita gente passando vergonha, tentando expulsar demônio de gente bêbada. Ou tentando expulsar demônio de gente que teve problema psicológico. Claro que eu acho que essas coisas todas, nós vimos semana passada, tem a ação do diabo misturada. Mas nós precisamos ter discernimento de Deus, mas não ter medo, chegar e orar, expulsar em nome de Jesus, para que Deus possa ser glorificado. Bem, limitações de Satanás. Satanás e seus anjos malignos, os demônios, eles estão limitados pela vontade de Deus, tanto no tempo como no espaço. Os espíritos maus, irmãos, não têm o que só Deus tem: onipotência, onisciência, onipresença. Então o Satanás, por exemplo, não pode estar aqui e lá no Japão ao mesmo tempo. Ele pode sair daqui para o Japão, e fração de segundo, nem sabemos como funciona. Mas ele não pode estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Ele pode enviar os anjos, ele pode fazer uma corrida nesse universo com alguns segundos, não sabemos, mas ele não é Deus. Deus está presente em todos os lugares. Ele é onipresente, onisciente, né? Onipotente, tem todo o poder. O diabo tem muito poder comparado a nós, mas ele não tem todo o poder. E nós, no poder de Deus, temos o poder de Deus. Então muda toda a estratégia em relação ao enfrentamento com os demônios. Muito do que vemos de doença podem ser atribuídas a obras malignas, podem. Calamidades naturais com permissão de Deus. Não é assim? Vamos ver aqui alguma coisa da limitação do nosso adversário
no que diz respeito à tentação. Diz o texto de 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação também dará Ele o escape, para que o possais suportar. Então, se vem a tentação, Gleison, nós recebemos de Deus uma ajuda, um poder de Deus para enfrentar aquela ação do diabo, no que diz respeito à tentação. Porque Deus sabe que se nós formos tentados, além do que podemos suportar, nós vamos cair, não vamos aguentar. Outra coisa importante é que nós somos tentados segundo os nossos limites individuais. Então tem pessoas que podem sofrer um tipo de tentação a mais que outra. Ele é testado. Alguém, por exemplo, que decida lá ser um pastor. Ele vai ter que ser tentado. Irmãos, eu sou muito mais tentado hoje do que eu era antes de ir para o seminário. Depois que eu entrei para o seminário, piorou muito, e depois de pastor, piorou muito. E à medida que quanto mais eu procuro de Deus graça, pior fica o negócio da tentação. E eu já sei que é assim mesmo, então a vida continua. Entende? É assim. Então os irmãos, por exemplo, eu falo para os irmãos sempre o nosso conselho. Irmãos, tome cuidado, os irmãos presbíteros vão ser muito mais atacados pelo diabo. A família vai ser atacada. Se ele não pode destruir, por exemplo, o obreiro, aí ele começa a tocar na família do obreiro, e vai tocando, ele vai tentar de todas as maneiras, e Deus deixa, não acima do que nós podemos suportar. Então não vou alcançar nenhum nível mais elevado para o diabo não mexer comigo? É uma ideia. Não seria isso, porque à medida que nós somos tentados, também nós temos de Deus mais graça. Temos de Deus mais graça, mais poder para enfrentar. Mas no quesito tentação, é assim que funciona. O Strong sobre isso escreveu assim, não está no nosso slide. Ele fala sobre os exageros da Idade Média. Exageros medievais do poder de Satanás. Naquela época, supunha-se que os homens pudessem fazer pactos com o maligno, através dos quais o poder sobrenatural se adquiria com o preço da perdição final. Vem da Idade Média, esse negócio de fulano de tal vendeu o sangue dele para o diabo. Vocês lembram disso? Hoje até não falam muito mais isso. Mas quando eu era criança lá na roça, isso era comum. E inclusive aquelas pessoas que ficavam ricas, vocês lembram? Fulano ficou rico porque ele vendeu a alma dele para o diabo. Aí era uma propaganda muito boa para o diabo, né? Irmãos, Satanás só quer destruir. Pode até dar alguma coisa, mas o fim é a destruição. Entende, irmãos? Eu já contei aqui do meu amigo lá da empresa, lembra? E ele veio aqui na igreja, aí ele falou, negócio de igreja demora demais a resolver. E aí ele sumiu. Depois, e aí? Eu estou fazendo uma macumba lá em Fabriciano. Comprou galo, pagou lá um tanto de dinheiro grande e tal. O Luciano conhece essa figura. E aí, irmãos, no final das contas, ele perdeu o carro, prenderam o carro dele, ele ficou devendo reboque, e ele faliu completamente. Ele já era quebrado, aí ele torrou. O diabo faz isso. Por mais que se faz a vontade dele, ele sempre vai ser o inimigo do ser humano. Então, irmãos, tentação tem limite, porque Deus impõe o limite ao diabo. A morte de Cristo o aniquilou. É o que nós vamos ler de Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o nosso acusador, o diabo. Então, irmãos, o diabo foi aniquilado, o diabo ele é vencido, derrotado, condenado. Ele é condenado. O poder dos nossos adversários angelicais, ele foi retirado. Diz Colossenses 2,15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Esse termo aí lá do grego é apek do emai. Era uma cerimônia que existia entre os exércitos, vencedor e exército perdedor. Perfilava-se os exércitos perdedores, ou perdedor, com seu general, seu estado-maior. Todo mundo ali, digamos, em posição, em forma. Quando fica todo mundo perfiladinho assim, se diz que está em forma, não é isso, Renato? Todo mundo em forma. E o exército celestial em forma também, o exército vencedor em forma. O general do exército vencedor ia diante do general perdedor e destituía esse general de toda a sua autoridade. Irmãos, a cerimônia de quebrar as divisas, de tirar as patentes de um militar de alto escalão, é um negócio
tenebroso. Se você, por exemplo, assistiu o filme que retrata o desterramento do capitão Dreyfus lá na França, o judeu, injustamente, é um negócio tenebroso, vai destituindo e fazendo declarações. É um negócio triste, assim como é bonito alguém ganhar uma divisa, é horrível alguém perder uma divisa. Então esse general chegava diante do general perdedor, vencido, ia tirando dele aquelas medalhas. Essa medalha que você ganhou do rei tal, eu vou ser indigno dela, eu tomo e punha no peito dele. De modo que o exército, o general vencedor, ia se enchendo ainda mais de coração. E os militares gostam disso. Você vê que nas cerimônias oficiais, os generais estão com aqueles brevês todos. Esse aqui, conquistado lá nos Alpes, não sei de onde. Esse, fiz curso disso, daquilo, ganhei um prêmio. O presidente, a estrela de prata do Hitler, e vai assim. Porque é honroso. E eu tirando todas as honras desse general. Possivelmente, quando Jesus ressuscitou, e quando Atos 1:10, por ali, quando ele foi subindo ao céu, o que aconteceu? Nos ares, Jesus fez com que o exército, Satanás e os seus anjos, entrassem em forma. E ele foi lá e tomou tudo que o diabo tinha, alguma coisa que ele tinha, Jesus tomou. O império da morte. O império da morte. A morte eterna não pertence a Satanás. Alguém disse para mim outro dia, mas como é morrer e tal? Ontem eu fui num PG e ia lá, nós tivemos alguns assuntos discutidos sobre isso. Sobre morte, falei, gente, a Bíblia nos diz que aquele que está em Cristo não morre, ele passa da morte para a vida. Ele vai para a vida, não para a morte. Os crentes de menos comunhão com Deus têm muita dificuldade nisso, mas os crentes que estão aguardando a vinda de Jesus, aqueles que estão vivendo uma vida pensando nas coisas de cima, quando vai chegando esse momento, é um momento de alegria, de gozo, porque ele está prestes a encontrar o seu amado Senhor. Está prestes não só a livrar-se de problemas aqui, ele está prestes a possuir a herança reservada desde a fundação do mundo. Então, irmãos, o diabo foi destronado, despojado. Diz aqui o comentário da ESV o seguinte: a imagem é de uma procissão militar romana triunfal. O rei derrotado com todos os seus guerreiros sobreviventes e os espólios de guerra desfilaram pelas ruas de Roma como um espetáculo público para todos verem. Então Jesus os expôs publicamente. O diabo, ele é um derrotado, ele é um vencido. Ele pode te atrapalhar o seu sono, ele pode intentar contra a sua vida, tentar te matar, ele pode fazer o que ele quiser. Ele só te toca se Jesus deixar. Não é? Só te toca se Jesus permitir. Poder desfeito do diabo, também nos diz 1 de João 3,8. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Desfazer as obras do diabo. O poder do diabo limitado. O Genung escreveu, pelo fato de que ele é uma criatura. Então, ele é criado. Ele não é autoexistente. Por causa da providência de Deus e também por causa da sua própria iniquidade. Porque ele é um iníquo, um pecador, inveterado. Ele então não tem tudo isso que as pessoas às vezes têm para o diabo. Sobre você e eu, nós cristãos e o diabo. O poder dos espíritos maus sobre os homens não independe da vontade humana. Então, irmãos, o diabo não vai chegando assim, entrando de qualquer jeito, não. Tem que dar legalidade, não é? Ou os problemas que nós sabemos de mente aberta para as coisas diabólicas. Óbvio que à medida em que a pessoa vai dando lugar para o diabo, vai enfraquecendo a mente, a pessoa vai ficando perturbada, daí a pouco a pessoa perde o sentido, vira uma pessoa sem nexo, não fala nada com nada. Aqui nós não precisamos ter medo. O diabo não pode se ir andar no nosso meio. Eu já vi uma criança, irmãos, de 1 ano e algum mês, 2 meses no máximo, em cima da cama, ficou possessa em cima da cama. De verdade. Travava todo e rigia os dentes. Espírito do demônio. Expulsei aquilo, era um demônio parece que fraco, igual do bebê mesmo. Saiu logo, não voltou mais. Perigo. Então nós temos que estar vigilantes, principalmente em relação à nossa comunhão com Deus. E quando eu digo isso, eu não digo para os irmãos, não, eu digo por mim. Por mim, nós temos que colocar a nossa barba de molho, mesmo sendo pequena, né, Gleice? Gleice pode falar isso com propriedade, mas os demais devemos colocar nossa barba de molho. Então, sobre o crente e o diabo, essa questão
do consentimento da pessoa, diz-nos o texto de Lucas 22, verso 31, 40. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Verso 40 diz: E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. Então, Satanás pediu permissão para arrebentar com Pedro. Esse peneirar o Pedro é pôr ele na peneira e apertar assim, ó. É esfregar mesmo. Irmão, se o diabo puder, ele arrebenta com a gente todo. Ele só não faz isso porque não pode. Aí, o que Jesus disse? Você não vai tocar na fé dele. Irmãos, eram 2 da manhã, isso já tem um tempo. Deus me incomodou. Irmãos, 2 da manhã, para ligar para um pastor noutra cidade, igreja tradicional. Conheci esse homem há muitos anos e tal, uma pessoa boa e tal. Crente de verdade, mas passou por umas lutas, já nem sabia disso. Aí liguei para esse homem, 2 da manhã, e disse assim: fulano de tal, eu sei que o senhor até nem acredita muito nisso, mas Deus me incomodou para te ligar e orar com o senhor. Irmão, nunca me aconteceu isso, talvez nem nunca vai acontecer de novo. Eu orei por ele. Durante a oração, o Espírito Santo me tocou para dizer sobre esse episódio de Pedro. Aí eu orei de novo para ele e disse que Deus não permite que o diabo toque na sua fé. Esse pastor, de maneira muito serena, tranquila, ele me agradeceu. Terminamos a conversa. Eu até disse para ele: olha, eu não posso nem te pedir desculpa, porque se Deus me mandou, eu não posso, né? Mas fica aí um negócio que é estranho, é. Então você vai dormir, eu vou também, que Deus te abençoe. Vamos dormir. Fiquei com aquilo. Passados uns 15 dias, esse homem me liga. Eu podia vir aqui para você me ajudar. Velho. Estou com um problema sério de pecado. Tá? Um problema gravíssimo. Gravíssimo. Se vocês pensar coisa difícil, era mais. E Deus me usou para ajudar esse homem. E mantive contato muito tempo. Ninguém que tem nem ideia. Nem conhece, talvez nunca viu. Foi restaurado, família, com muito sofrimento, muita luta, muita dor. A esposa dele quase morreu, virou pele e osso. Era uma mulher bonita, forte. O pecado ele tem um custo muito alto, né, para nós. Eu sei o que é isso, vocês também sabem. E aí ajudei esse pastor, mas eu quero dizer assim, Deus me incomodou. E aí nós oramos pela fé daquele homem. Talvez aquilo ali, Deus protegeu a fé. Eu acho que só sobrou dele a esperança da fé, mas nada. O nome dele lá naquela região onde ele estava foi para o Beleléu, as dificuldades. Vocês irmãos imaginar de luta que aquele homem enfrentou. Deus foi com ele. Então, irmãos, aqui Satanás quer se andar com Pedro, não pode. Não pode. E aí, orais para que não entreis em tentação. É outra lição. Efésios 6:11, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas de quem? Do diabo. O outro verso, aí, 4:7, sujeitais, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O carvão já está no coração humano de forma a propiciar a corrupção. Nós somos podres, e aí só falta alguém meter o pé assim para quebrar. Então Deus controla isso, para que isso não aconteça, para que nós não sejamos completamente destruídos. O diabo só ateia fogo, mas a palha já está lá. Sede sóbrios, vigiai. Por que eu devo ser sóbrio e vigiar? Porque o diabo, meu adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, o qual resistir firmes, que jeito? Na fé. 1 de Pedro 5, 8, 9. Há um vídeo no YouTube do John Piper. Escuta esse vídeo. O diabo rouba sua fé no café da manhã. Tem um vídeo lá na internet, escute. De como o diabo toma café, né? Come. O diabo, irmãos, ele de manhã, logo no início, ele quer tirar a nossa firmeza, nossa comunhão, a nossa fé. Irmãos, e o dia que a gente amanhece meio tremendo assim, meio nervoso, qualquer coisinha está irritado, a gente vira uma bomba relógio. É melhor parar tudo, trancar no quarto e orar até Deus libertar a gente. Porque a gente é um perigo, principalmente os casados. Perigo para a esposa, para o marido. Estou falando mentira? Ou é só comigo que acontece esse negócio? De amanhecer, e pior, o dia que a gente amanhece assim, Elza, é o dia que a gente tem mais compromisso, não é? É o dia que a gente não pode nem orar direito, só faz aquela oraçãozinha, né? É assim que somos tentados. Não podemos.
Não podemos. Não podemos. Às vezes não podemos atender uma pessoa determinada se a nossa situação estiver uma situação difícil. Aqueles demônios de lá, se a gente estiver fraco, pode até não passar para cá. Não é? O bispo Wordsworth escreveu assim. Aliás, ele não. O E.G. Robson. Cabe a nós deixar que o diabo tenha um controle sobre nós. Se a gente quiser deixar, ele vai ter. Despachamos sobre os ombros do diabo muito dos erros que cometemos. Assim como Adão teve a petulância de dizer que a mulher é que cometeu o erro. Quando Deus cobrou do Adão, ele falou, foi ela. Quando foi cobrar dela, ela disse, foi aquele, não é? Não foi? Então, irmãos, nós precisamos ter cuidado. Porque o diabo, ele usa de fato muita coisa ao nosso redor e tal, mas ele não pode, irmãos, nos dominar. Porque nós já estamos dominados pelo poder de Deus. Espero, irmãos, que esse estudo possa ter abençoado, clareado, ajudado de alguma maneira a pessoa dos irmãos.